Bom dia! Como estamos? Prontos? Para quê, né? Tem vários homeworkzinhos. A gente parou em nossa primeira contagem que foi feita com uma maneira recursiva. Eu espero que apreciamos essa ideia, que dá para contar coisas que parecem difíceis de contar. Barulhador. Pronto. E a gente encontrou dois problemas. Um era com aqueles sapinhos. Então tem uma escada aqui de sei lá quantos graus, degraus, tantos. E aqui tem até inclusive uma cobrinha. E a ideia é que tenho Aleco e Bego aqui. E o Aleco pode pular 1 ou 2. E o Bego pode pular 1, 2 ou 3. E a pergunta é em quantas maneiras eles podem subir toda a escada se ela tem uma certa altura, que aqui é vou botar aqui. Era 9, né? Pra gente. Na prova era 11, aqui era 9 porque acabou o quadro, mas enfim. Talvez eu mudei a posição da cobra, mas realmente não afeta nada. A primeira pergunta é que a cobra está dormindo, então... Bem, quando você quer começar a atacar esse tipo de problema, a ideia é dar uma anotação que vai te ajudar a pensar nisso. E você vai começar falando, olha, seja A de N, sejam A de N e B de N, aquelas duas coisas que a gente definiu. Então, a primeira coisa para observar é que a resposta deve depender apenas do tamanho da escada, nada mais. Então, alguém poderia falar, olha, eu vou visualizar, vou resolver esse problema falando seja F, agora de 2 parâmetros, tal que aquela coisinha, e alguém consegue entender qual seria aquela coisinha se eu quero matar esse problema definindo apenas uma função, não duas, e essa função ia ser de 2 parâmetros. Estamos perdidos com a minha pergunta? Talvez, sim? Ok. Uma maneira que faz muito sentido falar, tenho 2 sapos aqui, o A e o B, vou modelar cada um com uma função aqui que vai responder, dado a quantidade de degraus, ela vai responder em quantas maneiras o Aleco pode subir e em quantas maneiras o Bego pode subir. E para esse problema que eu tenho, faz sentido total pensar nessa maneira. Qual seria uma outra ideia que poderia ter aqui? Seja F de 2 parâmetros, o quê? Como vou chamar esses parâmetros? Do grau seria, vamos dizer, a segunda parâmetro certo, para concordar aqui, que vai ser o tamanho da escada, certo? E o primeiro parâmetro seria o quê? A força, vamos dizer, do sapo, certo? Porque não posso fixar que o tamanho do pulo tem que ser 3, certo? Porque eu quero permitir de 1 até 3, sei lá o quê. Nesse caso, então, aqui seria a força, vamos dizer, Fzinho, talvez. Ou P de potência. O que eu escrever depois disso, eu vou falar oralmente. As maneiras que um sapo de potência P pode subir uma escada de tamanho N. Okay? Agora, para decidir se você vai atacar dessa maneira ou não, você precisa se perguntar quando isso vai ser uma ideia boa. E por que aqui não é uma ideia tão boa? Porque se você sabe as maneiras que um sapo de potência P pode subir uma escada de tamanho N, isso te ajuda para responder as maneiras que um sapo de potência P mais 1 consegue subir? Não parece ter uma conexão tão forte. Então, nesse caso, não faz muito sentido considerar parametrizar as duas coisas. Mas, em teoria, você poderia falar, olha, isso depende de 2 maneiras. Nesse caso, você poderia acabar definindo a FP, fazendo a recursão no segundo, sem olhar nada no P, só que ele ia acabar sendo necessário, porque, como vocês viram, o AN acabou sendo A de N menos 1 mais A de N menos 2. E o B, para quem fez, eu acho que não fiz isso com vocês, mas vocês fizeram com certeza, qual seria o B de N? B de N menos 1. Porque a ideia é que vou separar as maneiras que o Bego pode subir toda a escada de tamanho N, vou separar em 3 grupinhos diferentes, distintos, aqueles que começou com 1, aqueles que começou com 2 e aqueles que começou com 3. Então,
Quantas maneiras tem que subir começando obrigatoriamente com um pulo de 1? É apenas essa aqui, tantas. E depois vai ser b de n-2 e depois vai ser b de n-3. Ok. E se eu deixar assim, eu não fiz nada, porque não consigo calcular nada, porque isso vai criar um cálculo infinito. Então eu preciso ter certas bases. E para o Aleco eu preciso quantas bases? 2 por causa desse cara aqui. Nem me importa esse, eu vou pegar o mais distante do n que eu tenho aqui. Então preciso realmente falar qual vai ser o a de 0 e qual vai ser o a de 1. Eu espero que todos lembramos que quase todos erramos nessa pergunta, especialmente no a de 0. Então, quantas maneiras, qual a resposta certa? Quantas maneiras o Aleco tem para subir uma escada de tamanho 0? Uma, e espero que estamos convencidos que não é questão, vamos concordar, vamos botar 1 lá porque funciona, mas faz sentido total que é 1 e o 0 seria errado aqui. E de tamanho 1 também tem uma maneira, ele só pode pular isso fazendo um pulinho de 1. Ok, então o Aleco já está pronto e o Bego seria como? Quantas bases eu preciso aqui? 3, certo? Então aqui preciso falar qual vai ser o b de 0, qual vai ser o b de 1 e qual vai ser o b de 2. E o b de 0 seria o quê? 1 também, exatamente pelo mesmo motivo. Se ele tem para subir uma escada de tamanho 0, ele só tem uma maneira de fazer isso, fazendo nada. E b de 1 seria o quê? 1 também, porque não importa quão poderoso ele é, a escada só tem um degrau, obrigado. E alguém já tinha perguntado, não lembro quem foi, talvez foi Davidson ou Fabrício, não lembro, se a gente considera que ele pode pular 2, certo? Nesse caso, não, ele não pode pular 2, ele só pode pular 1. Vocês podem pensar que se ele cair numa altura mais que 1, ele vai morrer. Então, aqui, se eu pular demais, ele vai virar sopa, ok? Beleza. Então, a ideia é que se você, por exemplo, chegar aqui, você só tem uma opção agora, fazer um pulinho de 1. E isso pode acabar sendo um pouco mais interessante se você tem sapo em esteroides, sei lá o que ele nem consegue pular 1, mas apenas 2 ou 3. Ele precisa calcular bem, porque se ele quer subir toda, ele não pode pisar aqui, porque se ele pisar aqui, não tem como continuar mais, certo? Mas se não é o caso sobre os nossos sapos aqui, então basta falar quais são as 3 bases aqui, qual seria o b de 2, quantas maneiras tem o Bego para escrever. Sim, e nesse caso eu vou cobrar, e vocês escrevendo uma resolução aqui, vocês precisam explicar quais são essas 2, porque aqui talvez seja meio óbvio, espero que aqui ficou óbvio agora. Quais seriam essas 2? 2 pulos em potencial 1. Ou assim? Ou assim, certo? Cada um de um pulo. Então, no total aqui a resposta é 2. Ok. E essa coisa é suficiente para calcular todas as maneiras. E a gente sabe que é mais fácil calcular gerando os valores de 0 a partir do 0 até chegar no valor que eu quero. Então, nesse caso, o que eu estou procurando para responder a primeira pergunta, estou procurando esses 2 valores, o a de 9 e o b de 9. Mas eu não vou ficar fazendo recursão assim até morrer. Eu vou falar, olha, eu vou calcular o a de 0 e o a de 1, de 2, de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E isso vai me dar, isso vai ser bem mais rápido para calcular. O a de 0 é 1, esse é 1. Agora, o próximo vai ser a soma dos outros 2. Praticamente são quase os Fibonacci. A única diferença é que os Fibonacci shiftados por 1. Porque os Fibonacci iam começar aqui com 0, 1, blá, blá. Então, aqui teria 3, 5, 8, 13, 21 e 34 e 55. Pronto, e não pensei nem pensar, até eu consegui fazer esse cálculo e ninguém teria direito de reclamar que não deu tempo para calcular essa coisa numa prova. Agora, se você decidir calcular isso recursivamente, o problema é teu, certo? Aqui seria, na verdade, seria melhor aqui escrever. Esses são os valores do A e esses são os valores do B. Os valores do B vão ser um pouco mais complicados para calcular, mas de novo não é tão complicado. Seria 1, 2, começou até igual com o outro cara, certo? Não, peraí. O que tem aqui? Aqui tem uma coisa errada ou é a minha impressão? Não, tá certo. Não. Sim, está certo aqui, beleza. Qual seria esse cara aqui? Seria a soma desse. Então seria... Eu já estou... Isso é meio fora do meu alcance, então vou precisar de ajuda. Aqui seria... 7, Ok. 13, 24? Ok.
Como? 148. 148. É assim? Vou pedir, se puder falar os nomes dos números em grego, ajuda. Supondo que não erramos aqui, alguém confirmou aqui? Porque não estava só copiando. Confiamos? Ok. Beleza, então nesse caso eu sei qual a resposta. Tem 55 caminhos para o A e tem 148 caminhos para o B. Agora o segundo problema aqui era quantos deles, vamos ver para o A, em quantos deles o A pode evitar a cobra, porque aqui tem a Kátia, que ela acordou e agora vai morder o sapo. Então, qual a resposta aqui? Alguém resolveu? Não quero saber o número, claro, tá? Quero saber a maneira, mas qual a ideia aqui? Heitor? Você divide a escada em duas partes. Antes da cobra, aí você faz para quanto degraus tem antes da cobra. Ok, um segundo. A ideia de Heitor traduzida de uma maneira um pouco melhor para explicar seria, eu vou usar o princípio da multiplicação e eu vou descrever cada um dos caminhos que quero contar, das configurações que quero contar, certo? Em passos. Então, ele está dividindo o passo, ele está falando, olha, o Aleco primeiramente precisa chegar aqui, certo? Depois, se ele chegar aqui, ele não tem opção, porque se ele fazer pulo de 1, ele vai morrer. Então, aqui, nessa parte, eu não tenho opção, certo? Ou posso dizer que eu tenho uma opção só. E depois preciso subir aqui. Então, em quantas maneiras... E usando o princípio da multiplicação, cuidado, não vou somar, certo? Porque cada uma das maneiras que vou contar aqui, não é uma maneira desse cara subir até aqui que eu quero contar, é uma parte apenas da configuração. Quantas maneiras ele tem de chegar até aqui? 1, 2, 3, 4, certo? A de 4. E quantas maneiras ele tem aqui? A de 3, certo? Se eu não pulei alguma coisa. Ok, e aqui você pode falar que aqui tem uma escolha, nem é A de 1, certo? É apenas uma escolha. Então, no final das contas, quanto seria a resposta para essa pergunta? Seria A de 4 vezes 1 vezes A de 3, ok? E uma outra maneira para pensar nisso, também válida, seria, olha, eu já contei quantas são todas as maneiras de lá, agora quero contar quantas delas passam por aqui mesmo. E para passar por aqui agora, vou pensar de uma maneira completamente diferente. Vou falar, olha, primeiramente, quero, de novo, vou usar o princípio da multiplicação e eu vou separar cada configuração em 2 passos, o passo até chegar na cobra e o passo de que você ia continuando, certo? O sapo não vai continuar porque vai morrer, mas enfim. Então, nesse caso, você ia falar, aqui tem tantas maneiras para chegar aqui e tantas maneiras. Então, ou seja, você pode falar, peraí, me deixa olhar nas todas as maneiras que ele subiu sem a cobra, quero ver quantas delas ele pisou nesse grau, certo? E nesse caso tem quantas aqui? Tem A de 5 vezes A de 4, certo? E nesse caso, a minha resposta ia ser o quê? Seria A de 9 menos 5 vezes A de 4. E a gente... Então, Oi? acho que o PD... Talvez. O PD 8 ele é 81, não é 80. E o quê? É 81 e depois dá 140. Isso, né? Adriano, sai daí. É 81? É isso? E isso seria 1,49? Não. 1,49. Certo, ok. É isso, não é? Ok, enquanto são essas, a ideia é, se você pensar nessas 2 maneiras de contar isso, faça os 2 cálculos. Isso seria, sei lá, 55 menos 40, que é 5 vezes 8. Então, isso seria 15, ok, obrigado. E a outra maneira seria a de 4 vezes, que deveria ser em preto, seria a de 4 vezes A de 3, certo? E isso seria o quê? A de 4 é 5 vezes 3 é 15, ok? E você pode pensar, será que é coincidência ou será que a gente acabou de descobrir uma lei que seria legal demonstrar até com indução sobre o Fibonacci? O que eu tenho aqui tem um certo número, eu quebrei em uma parte o 9 menos 5 aqui, e aqui tenho já tenho como descrever o 4 e 3 em termos dessas coisas, então é legal. Descobra, né? É assim, descobra?
Descubra, né? Descubra parece que você vai tirar a cobra. Que faz sentido aqui. Descubra. É descubra? É descobrir, né? Ok. Descubra e demonstra. Demonstre. Ok. Demonstre vai ser por indução. Aqui você vai descobrir, vai ser uma lei de Fibonacci lá. Ok? Entendemos toda essa ideia, como funciona? Então, para o Bego, praticamente vai ser uma coisa parecida, só que aqui eu preciso tomar cuidado, especialmente se eu pensar nessa forma, porque o Bego tem várias maneiras de evitar a cobra, certo? Uma maneira que o Bego pode evitar a cobra é chegando aqui e pulando tanto 1 quanto 2, ele consegue evitar a cobra. Uma outra maneira seria chegando aqui, pulando 2, certo? Então, mas se eu pegar a outra abordagem, seria contar todas e ver quantas delas ele pisou na cobra. Nesse caso, parece mais fácil essa ideia. Ok. E agora perguntei uma coisa depois de probabilidade. E tem uma coisa muito interessante. De probabilidade, eu não vou supor que vocês conhecem nada de probabilidade real, vamos dizer. Mas eu vou supor que vocês entendem que a probabilidade elementar, que significa se eu tenho um conjunto de vários eventos possíveis e me interessem tantos conjuntos, a probabilidade disso acontecer seria aqueles que têm interesse dividido por todos, certo? Eu espero que isso não é nada estranho para ninguém. E eu tenho lá um problema para perguntar qual é a probabilidade que Aleco vai morrer se ele começar a subir, certo? E eu preciso aqui enfatizar, inclusive quando caiu essa prova, eu não tinha botado, eu avisei na hora, eu acho, talvez, que o Aleco vai escolher o caminho que ele vai fazer até o fim, desde o início. Ele vai falar, então, vou pular naquele caminho, e ele vai começar fazendo, certo? E a ideia é, então, para calcular qual a probabilidade de... Na verdade, acho que o que eu estou pedindo é qual a probabilidade que a cobra morre porque o sapo é venenoso. Tanto faz, porque os dois vão morrer nesse caso, certo? Mas você pode pensar até que talvez ele foi mordido, ele conseguiu continuar, depois vai morrer, depois ela vai morrer também, não sei. Então, nesse caso, você precisa contar não sei qual a palavra certa aqui em português, favoráveis, falam assim? Favoráveis. É assim mesmo? Favoráveis. Então, você vai precisar qual é o número dos favoráveis, qual é o número total que você tem que fazer, e sempre você vai achar essa seria a probabilidade, supondo sempre que cada um dos eventos no teu conjunto tem as mesmas iguais chances de acontecer. Alguém resolveu isso? Não é difícil? Certo? A gente já contou, na verdade, qual o total, a gente já contou quantos eles vão morrer lá, seria só pegar, dividir esses dois e achar a probabilidade. Cuidado quando você procura uma probabilidade, a probabilidade sempre é um número entre o 0 e 1. No departamento de Atenas, se você, na disciplina de probabilidade, se você achar um número fora disso e você escrever como se fosse resposta, você vai ser reprovado no próximo semestre também. Então a ideia é que se você achar que a probabilidade é 2, você vai falar, ok, achei 2, mas eu sei que isso é errado e obviamente eu fiz um erro nos cálculos. Nesse caso, você vai ser reprovado só uma vez. Bem, então cuidado, a probabilidade sempre é um número entre 0 e 1, certo? Incluindo o 0 e 1. E nossa única maneira agora para calcular probabilidades vai ser essa. Eu vou botar dois trabalhos para vocês. Que são auxiliares, ou seja, não é algo diretamente ligado com a gente, mas é legal. Existe uma lei muito legal em probabilidade que te permite roubar se não existe gabarito. Porque quando você estuda uma coisa, você calcular as maneiras que a cobra vai morrer, talvez você calculou nessa maneira que a gente falou, que são, sei lá quantas, nem lembro, 15 sobre... Foi isso que a gente achou? Ou não? Isso seria 3... sobre 11, ok? Ou seja, a nossa probabilidade é 3 sobre 11. Primeira observação, esqueçam qualquer preconceito que talvez vocês tenham sobre essa coisa, supostamente denotando uma operação que precisa ser feita. Não, esse é um númerozinho muito bonito, racional, 3 sobre 11, tá? Ninguém quer ver uma coisa bizarra com vírgulas, ok? 3 sobre 11 é um númerozinho perfeito que dá para entender exatamente qual é a nossa probabilidade. É 3 sobre 11, pronto. E agora...
uma coisa que eu quero passar para vocês é que vocês nunca devem confiar em vocês mesmos e em ninguém também sobre a probabilidade. Humanos estamos terríveis em lidando com probabilidades. E então, quando você vai resolver isso, você vai ver se o livro do professor, sei lá, o livro que você está estudando tem uma resposta, e se é correto ou não. Muitas vezes não vai ter resposta, mas quando não tem resposta, sabendo programar em qualquer linguagem de programação que presta, você pode falar, ok, vou simular essa coisa. Tem aquela lei famosa das probabilidades, a lei dos números grandes. Eu vou simular um certo sapo aqui, eu vou botar ele subir a escada de todas as maneiras possíveis, eu vou ver quantas ele sobreviveu, quantas não. E isso você pode fazer praticamente qualquer problema simples de probabilidade. Então você tem uma maneira de confirmar se deu certo ou não. E se você fizer isso e você ver que aumentando o número das vezes que você fez isso, essa coisa não aproxima o 3 sobre 11, mas parece um númerozinho, e nesse caso no teu computador provavelmente vai ter uma forma feia de vírgula, sei lá, parece 0,99998, várias vezes que você fez, você vai falar, ok, provavelmente eu fiz um erro, porque parece que a resposta certa deveria ser 1 sobre 2, certo? E vale a pena fazer isso, e você tem essa ferramenta muito legal para levar um soco na cara e repensar onde que você fez erro, porque errar com probabilidades é extremamente fácil. Bem, aqui eu tenho um outro problema então, que estou dizendo, olha, o Aleco começou a subir, e nessa vez eu quero que você pense que em cada segundo ele vai fazer um pulo, e em cada segundo ele vai flipar, não é flipar, como é? De moeda? Jogar. É jogar? Jogar dá a ideia que é jogar no chão, né? Não? Ok, jogar mesmo? Não tem... Rodar, virar, ok. Você vai virar uma... Enfim, você vai pegar uma moeda para decidir se ele vai fazer um pulo de 1 ou um pulo de 2, e cada vez que ele vai fazer um pulo, vai fazer a mesma coisa de novo. A pergunta é se isso muda ou não a probabilidade. Vou deixar vocês pensar. Então, um problema é que desde aqui ele olhou, opa, tem 9 coisas para subir, de todas que são tantas, eu vou escolher uma aleatoriamente, e eu vou aplicar essa fielmente, mesmo que eu vou descobrir aqui que tem cobra, se eu decidir um pulo se o caminho está dizendo que a partir disso eu vou fazer um pulo, eu vou fazer um pulo, certo? Essa é a abordagem 1, e a outra abordagem, cada vez, você escolhe aleatoriamente iguais chances, se você vai fazer um pulo ou 2. E faça isso umas vezes, para ver quantas vezes que o teu sapinho vai sobreviver, e faça outra coisa também, para ver quantas vezes o teu sapinho vai sobreviver, para ver se isso muda algo ou não. E vale a pena decidir antes de fazer isso o que você pensa, muda algo ou não, certo? E a mesma coisa pode ser sobre o Bego, mas não vou me preocupar com ele. Entendemos essa ideia? Ok. Para voltar pouco, antes de chegar no mago, para voltar pouco um dos primeiros problemas que a gente fez aqui de contagem, que foi aquele de trabalho e de casa que queremos evitar até talvez uma certa rua, sei lá. E alguém perguntou, que acho que foi Jefferson, mas não tenho certeza, alguém perguntou se eu poderia dar uma resolução recursiva aqui também, certo? Foi você mesmo? Não lembro. Alguém perguntou por aqui, não sei quem foi. Tá. Falaram que a questão do sapo é parecida com isso. Se é parecida ou não, é questão um pouco de como você vai olhar no problema, e a pergunta é se eu consigo resolver isso numa forma recursiva também. Já tendo resolvido isso de uma outra maneira, a única coisa que eu quero ganhar para resolver recursivamente seria mais confiança que eu não errei. Mas, se você tem uma coisa que não envolve uma recursão aqui, envolve um cálculo mais direito, você está bem melhor. A resolução que a gente viu aqui foi que no final das contas ele precisa 7S e... é o mesmo até. 7S, 5 noves, então a ideia é que ele vai tomar 12... Não sei se são 12, mas enfim, ele vai tomar 12 decisões, onde 5 delas precisam ser N para norte e o resto vai ser E. Então a resposta aqui foi, de todas as 12, quantas maneiras você pode escolher 5 delas para botar os N's, certo? A gente modelou esse problema para um problema de strings. Que essa ideia de modelar problemas estranhos humanos com strings e coisinhas que eu entendo melhor, obviamente funciona bem. Então essa resposta é maravilhosa, não tem nada ruim. Então a gente vai procurar uma coisa recursiva, agora não para melhorar essa resposta, só para ver como a gente poderia definir realmente. Vai que a gente não pensou nisso, certo? Temos uma outra maneira para definir isso. E o que eu vou cobrar aqui
Parece besteira, mas a coisa mais interessante, mais importante para conseguir todos esses problemas, tanto de sapos, magos e caminhos, sei lá, esses sejam aqui. Essa coisa que você vai escrever depois. Certo? Então aqui eu vou querer saber qual seria o teu sejamento. A pergunta é, em quantas maneiras esse cara pode chegar aqui se o trabalho dele fica 7 quarteirões pela leste e 5 quarteirões pela norte. Como vou começar o que eu vou escrever lá? Ninguém? A coisa que eu preciso entender aqui é me perguntar, isso depende de quê mesmo? No Aleco depende do tamanho no número, no parâmetro, o tamanho da escada. Aqui depende de quais coisas? Distância de um eixo e distância do outro. Parece que aqui vou precisar dois parâmetros, essa e essa, certo? Então, como poderia escrever isso de uma maneira bonita? Seja, sei lá, F, vamos dizer um nome besta. F de quê? XY, ok. Sim, é o número das maneiras que um rapaz pode... Não, mas como vou escrever esse um ponto para outro, essa coisa que eu vou cobrar aqui, usando o XY? Um cara pode se desmover, certo? Eu não sei como a palavra certa aqui. De um ponto para um outro que é... Adjacente? Não seria adjacente? Cara, calma, esse cara... Não, né? Seria de um ponto de um ponto A, vamos dizer, para um ponto B, onde o B fica X posições pela direita e Y posições pela norte, certo? Na direita, enfim, leste e norte, tá? Preciso aqui, com certeza, na minha descrição, precisam aparecer esses X e Y, certo? Senão, não é muito útil. Então, nesse caso, eu quero, para pensar se faz sentido até pensar recursivamente ou não, eu preciso me perguntar, para contar todas as maneiras desse cara chegar aqui até aqui, um deslocamento, existe a palavra deslocamento? Para esse cara fazer um deslocamento de X e Y, sem bobeira, certo? Sem ficar lá enrolando. Me ajudaria se eu soubesse qualquer uma dessas respostas aqui? Porque se me ajudaria cada uma dessas respostas, talvez eu consiga achar uma resolução recursiva. E a gente até agora viu apenas recursão onde você pega a anterior ou duas anteriores, sei lá o que é, mas a gente encontrou a indução forte e equivalentemente posso pensar sobre uma recursão forte, onde talvez eu consiga descrever essa coisa pegando aqui o f de, sei lá, x sobre 2, y. Ou, sei lá, o x sobre 2, y sobre 3. Se eu sei esses números, todas essas coisas aqui são presentes para mim. Todas as coisas, as chamadas da f para coisinhas menores. Tá? Só que aqui, quando você tem inteiros, eu preciso introduzir essas funções, talvez é um ponto bom. Quando você tem inteiros, em geral, essa coisa não vai ser inteiro, certo? Nem essa. E nesse caso, duas funções extremamente úteis é aquela chamada floor, onde a gente bota o argumentinho aqui. Essa seria para qualquer real, ele vai retornar um certo inteiro. E essa que seria o ceiling, o teto, que a gente em geral denota assim, de novo tem o mesmo tipo. E a ideia é que essa coisinha aqui vai retornar o maior inteiro que não superou o meu número, e essa vai retornar o menor inteiro que não superou, agora não caiu do meu número. Ou seja, para dar um exemplo, acho que vai ser suficiente. O floor do π vai ser 3, o ceiling do π vai ser 4. Cuidado, isso não é arredondimento, certo? Mesmo se você chegar no 4,999, o ceiling dele vai ser o 5, mas o floor dele vai ser 4. E eu tenho quase certeza que o nome em português esse é o ceiling e esse é o floor. Eu tenho quase certeza que esse é teto em português, não tenho certeza se esse é chão. É chão? Piso. Ok, piso. O piso então tem um número, beleza. E é interessante pensar um pouco
se eu tenho para qualquer n, se essa coisa aqui é verdade ou não. Vou deixar vocês pensar nisso. Mas, esquecendo um pouco toda essa coisa aqui de recursão, onde você cai diretamente na metade, uma observação antes de esquecer isso. Essa é ainda mais legal num certo sentido, porque quando você vai ficar aplicando as chamadas, teu argumento cada vez vai chegar na base muito mais rápido. Vai ficar, sei lá, você começar aqui de 256, a próxima chamada vai chamar aqui de 128, a próxima chamada vai de 64, certo? Aqui pronto, depois de 8 chamadas você já está no 1, certo? Mas se você tivesse aqui x-1, você ia precisar de 256 chamadas até chegar no 0, ok? Então tem uma certa vantagem se você conseguir recursão que anda bem mais rápido. Mas aqui eu quero ver uma recursão mais tradicional, que seria, depois de definir então, esse seja aqui importantíssimo, sem esse seja você não fez nada, certo? Você precisa, existe essa meio piada, nomear e conquistar. Certo? Então a ideia é você precisa dar um certo nome e descrever exatamente o que teu nome significa, e depois assim com esse nome você vai ser ajudado para conquistar teu problema. Então, vamos lá, qual seria o direito de recursão? Muitas vezes a gente começa as recursões pela base. Nesses casos não faz sentido começar pela base, faz sentido pegar primeiramente resolver o caso geral, imaginando que os x e y são grandes, são assim, e depois, a partir dessa, você vai ficar sabendo exatamente quantas bases você precisa. Mas se você quer se influenciar para ver, se você não consegue enxergar isso, então vale a pena voltar a investigar os casos pequenos, até dar mais do que as bases que vão acabar sendo necessárias. Só que nesse caso, se você terminar aqui com 8 bases é a recursão, e você precisar apenas 3, apague as outras, vai ser melhor. Ok, então qual seria... Todas essas coisas aqui são meus presentes de recursão, posso usar aqui. Inclusive, posso usar x-2, y-2, sei lá o que é, certo? Só que nesse caso eu vou precisar mais bases. Alguém consegue ver uma resolução recursiva para isso? Não tem nada difícil aqui. Oi? Nesse caso, não é só somar como número de... Calma. Vou te dar o microfone em 3 segundos. Vou falar as primeiras palavras. Andreon quis dizer o seguinte: eu vou usar o princípio da adição e eu vou separar os caminhos de ir do 00 até o XY em 2 partes. Aqueles que começou assim e aqueles que começou assim, agora continua, certo? No caso, essa é f de x-1 e y. Peraí, aqueles que começou pela direita vão ser as f de x-1 y, certo? Mais x, y menos 1. Y é menos 1, né? Certo? Então, esses são... Quantas são aquelas que começam direita? São tantas quando um cara tem que subir 5 e mexer pela direita 6. Que é exatamente isso, certo? E essas vão ser as outras. Beleza? Ok, então quantas bases precisamos botar aqui? Alguém? Sim, fale. 2, exatamente. Muito bem. Seria a 0y e a x0. E agora quero ver se a gente vai conseguir essas, não é? Hã? Não, é isso. Eu preciso 2, porque os 2 podem cair, certo? Quantas são? Uma e uma. Certo? Porque essa significa que o trabalho dele está aqui, certo? Então só tem uma maneira de ir. A gente proibiu enrolar, certo? E a outra é na mesma linha, então também tem uma. Ok. E muito bem, a gente descobriu mais uma maneira de resolver esse problema. Em geral, quando você vai ter uma resolução assim recursiva, se você quer calcular bem, você vai precisar procurar achar uma maneira de talvez uma coisa fechada como seria essa aqui. Nesse caso a gente conseguiu até. Às vezes você brinca um pouco com os primeiros valores, você já pensa qual seria a forma fechada, como a gente fez com Ackermann. A gente chegou até o A3 de Ackermann e meio que a gente percebeu um certo padrão, porque eram quase potências de 2, mas numa diferença que nem era estável, mas era uma coisa que estava mudando naturalmente, então a gente conseguiu achar qual é. Tem várias maneiras até umas receitas meio mágicas que funcionam para resolver recorrências
talvez a gente vai conseguir ver umas delas no fim, mas eu não quero me preocupar com isso porque é uma coisa bem técnica, sem muita graça. A ideia é você aplica um algoritminho e você vai achar uma recursão lá. Mas eu espero que a gente vai dar um tempo pelo menos para ver umas ideias nisso. Por enquanto estamos ok, entendemos então mais uma maneira de contar uma coisa recursivamente. Falta dos homeworks o Mago. Eu quero ver esse Mago porque o Mago vai ser a nossa primeira recursão que tem uma coisa que parece bugado, mas não é. Então vamos lá. Quem tentou resolver o Mago? Tem uma pessoa aqui. Galera, estão mortas aqui. Precisamos pelo menos tentar. Quem resolveu? Ok. 1,5? 1,75? Realmente deveria perguntar porque cada uma das três perguntas realmente é mais difícil que a anterior. Vamos lembrar quais são, o que está acontecendo. Tem um certo mago, certo, que ele tem certos lemmings. A ideia é que ele tem certos pontos que ele pode usar feitiços, certo? E falei certo? Não? Por que quiser então? Ok. Então, a ideia é que ele tem M pontos de mana, que são aqueles que ele usa para usar os feitiços. E ele... mana? E ele tem L lemmings, vamos dizer, que ele quer matar. E eu acho que quando caiu isso na prova, não lembro se eu tinha um certo número de lemmings, tipo ele tem 20 lemmings, ele tem 8 pontos de mana, não? Não, tá. Mas se a gente fingir que foi assim, mesmo assim a gente deveria, o primeiro passo seria, ok, ignora 8 ou 12, sei lá o que é, vamos achar uma função para descrever essas coisas em termos abstratos usando as variáveis m e n, e depois vamos resolver para calcular o valor exato. Então tem três questões aqui. A primeira é onde ele quer matar esses lemmings e os lemmings são indistinguíveis. Não é essa? Os lemmings são indistinguíveis. A segunda é onde os lemmings são distinguíveis. E aqui o que muda, na verdade, é que na primeira resolução eu posso pensar que os lemmings são todos aqui, e aqui, sei lá, senta o mago, e a ideia é que ele vai escolher, eu vou matar com essa maneira, então já eram 3. Eu vou depois mudar com a outra maneira, já era 1, depois outra maneira, blá blá. Então a única coisa que escolhe o mago é a ordem dos ataques que ele vai fazer. E eu não falei os spells que ele tem o Magic Missile, que ele custa 1 ponto de mana, custo, né? O custo. Custo, ok? E aqui é as mortes, certo? Aqui ele vai matar, é assim ou não? Ok? E o Fireball, que ele custa 2, ele mata 3. Então agora uma opção do mago para, se ele tem, por exemplo, aqui 10 lemmings, poderia ser, sei lá, Magic Missile, Fireball, ele tem, vamos dizer que ele tem 20 mana. Certo? Então, já eram 2, já eram 3. Então, faltam mais 3. Bastão. Como o nome do bastão mesmo? Não, é outra, como é? Com C? A única coisa que eu preciso saber. Ok. Cajá, sei lá. Eu sei que não é cajá, mas enfim. Então, essa seria uma escolha que ele fez. Ou seja, ele falou, eu vou fazer o Magic Missile, ele sabe que ele vai matar 2, mas ele não vai escolher quais são os 2 que ele vai matar. Isso que muda na segunda pergunta, onde ele vai precisar escolher também quais são aqueles que vão morrer. E no terceiro, que é a coisa mais interessante, é que agora precisamos supor, não lembro se o terceiro são distinguíveis ou não. São? Então, o terceiro tem a dificuldade de ser distinguíveis e também dificulta bastante, porque aqui eu falei que cada vez que ele mata usando o bastão, o C, um C tem o efeito de ganhar 1 ponto de mana. E agora parece bem mais complicado. Espero que apreciamos que sem essa ferramenta de recursão estão muito perdidos para responder nessa pergunta. Então vamos lá matar rapidinho, ou pelo menos ver as ideias de como matar, mesmo se a gente pular certos detalhes. Para o 1, então, que o Matheus acha que resolveu, ok? Seria o quê? A
A coisa mais importante aqui é ter o seja, certo? Então você ia falar o que é seja? Seja X, porque o nome dele começa com X. Ok, vou aceitar. Vou escrever maiúsculo. Seja xão, certo? Esse é o cara XISI, certo? XL, IN, Lemmings e Mana. Muito bem, certo? A função que diz. Não, vou brigar muito contigo, especialmente porque você passou programação funcional. Essa não é a função. A função seria essa. Essas são as maneiras, esse é um número, certo? Seja X, então, as maneiras, certo? Certo. Continua? Matar Lemmings com M de mana. Aí. Pronto, nada mais. Essa coisa já, metade do problema já é feita. Se você conseguir visualizar isso, é de boa. Agora você precisa definir, achar qual seria a definição dessa função. Alguém poderia argumentar e falar, eu já defini essa função. E isso realmente é uma definição, você já definiu esse símbolo. Mas a maneira seria definir uma coisa que te permite calcular, então você queria saber quanto é que essa coisa é igual. E você poderia começar com a recursiva, depois ver quantas bases você está devendo, que faz mais sentido, certo? O que você falou aqui? X de LM é igual a. Calma. De novo, lembra que eu roubei o microfone do André? Eu vou fazer a mesma coisa para ti. Como você ia começar para nos explicar como que você chegou aqui? O mago quer matar L Lemmings com M mana aqui. Tem algum motivo que você escolheu o L e o M, não ML? Tipo, vida, mana, ao invés de mana, vida. Mas isso não é vida, isso é Lemmings. Nem conta com a vida. Esses bichinhos. Ok, tá. Vou voltar depois para brigar um pouco sobre isso. Vamos continuar agora. Se ele tem L Lemmings e M mana, antes de falar a fórmula, seria bom explicar. Eu vou contar todas as maneiras com o princípio da adição, certo? Em quais são os grupinhos que você está separando para contar cada grupinho separadamente e depois somar? Se ele bater com o cajado, se ele usar uma magia ou se ele usar outra. Vou brigar um pouco contigo. Não seria se ele vai usar ou não. Na verdade, o que você quis dizer seria qual seria a primeira escolha dele, não é? Como assim? Os três grupos, creio que os três grupos que você dividiu aqui e depois somou, os nomes deles não é aquelas que ele usou o bastão, aquelas que usou o Magic Missile, aquelas que usou, mas são aquelas que ele começou com bastão, aquelas que começou, é diferente, certo? Então, quantas são as maneiras se a primeira escolha dele foi matar com bastão, quantas são as opções que começam assim? X de L menos 1. Certo, porque um lemendinho morreu, já era. Mana, mesma coisa. E ele não perdeu nada de mana, muito bem. E aqui seria o que é? X de L menos 2, mana menos 1. Aqui então já eram 2 porque ele fez o Magic Missile e ele perdeu um pontinho de mana. E aqui seria? X de L menos 3, mana menos 1. Ok, todo mundo concorda com essa ideia? Oi. Uma dúvida. No caso, se ele usar o bastão, ele vai gerar uma mana a mais. Não, isso aqui. Calma, estamos aqui ainda. Tá? Ok. Muito bem. E agora, não posso parar aqui, porque essa é uma coisa recursiva que vai me obrigar a botar certas... Tayane, tem dúvida? Tem problema? Tem dúvida. Ok. Porque a quantidade de mana é diferente, porque a gente só tira uma. Aqui? Porque essas são aquelas que ele começou fazendo o Magic Missile, e o Magic Missile custa 1, ele mata 2. É apenas a primeira escolha do mago que a gente está considerando. Então, se ele começou assim, tem tantas maneiras de matar o resto. Ele se começou com Fireball, ele tem tantas maneiras de matar o resto, certo? Ok, só que eu vou precisar aqui certas bases, certo? Quais vão ser essas bases? Agora pode acabar sendo um pouco complicado, certo? Quais? Talvez valha a pena começar até exagerando um pouco, botando alguma base que também vai ser implícita, e depois ver se a gente consegue apagar. Será que eu consigo já responder nessa? Sim. Isso seria o quê? Bater até o final, uma coisa só. Uma maneira só, a única maneira que ele tem para isso é com bastão todo, certo? Será que eu sei como responder nessa coisa? Uma maneira, não zero, certo? Ok? Por que uma? Porque se ele tem 0 Lemmings para matar, ele consegue fazer isso com uma maneira só, sem fazer nada, certo?
Então aqui seria uma também. Cuidado nesses casos, porque é fácil errar aqui. E se você errar aqui, toda a tua função vai acabar dando sempre valores errados, porque cada coisa aqui vai acabar dependendo dos valores certos aqui. Ok? O que mais? Eu sei que vou precisar mais, certo? Por quê? Porque aqui apareceram certos menos 2 e menos 3, ok? Então, o que mais preciso botar aqui? Quando só falta um lemming. Quando o quê? Certo? Quando tenho um lemming e tenho... se eu tenho 0 mana, eu já contei isso aqui, certo? Então vamos dizer que cada coisa significa que não deu certo as anteriores. Isso não é uma coisa que eu posso supor. Então se alguém escrever isso, aqui deveria escrever m maior de 0. Certo? Para todo aí. Ou se vocês preferem, para todo m a partir de 1. Certo? Porque eu não posso ter conflito aqui. Aqui seria quantas maneiras? Tenho um lemming, eu tenho... Seria o quê? Um também, não é? Porque ele não pode usar... A ideia é que ele não consegue usar Magic Missile se tem dois... só um lemmingzinho vivo, ok? O que mais preciso aqui? Quando só tem 2 lemmings, mais de 0 também. Peraí, se é 0, eu já sei quantas maneiras. Se tem só 1 ou 2, vai depender aqui? Não. Ok, então aqui seria para todo m, ok? Ok, isso seria igual a... Tem 2 maneiras de matar 2 bichinhos. Quais são essas 2 maneiras? Bastão e Magic Missile. Ok, o que mais tem? Provavelmente eu vou precisar para 3 também. Não, peraí, 0, 1, 2. Eu já dei 3 bases aqui. Para o M eu vou precisar mais uma, né? Qual vai ser? Ajuda. X de quem? Leme. Okay. 1, certo? E aqui para todo elizinho que faz o quê? Hein? A partir de 1? A partir de, certo, a partir de 2, certo? E essa coisa, se ele tem pelo menos 2 lemmings, e ele tem... aqui é um pouco mais interessante, certo? Como? Eu fiz errado? Sim. Ele aqui. Ok, certo, mas não é nada óbvio que esse... Então, pode explicar de onde que chegou esse L? Eu imaginei, é porque eu fiz... Um segundo. Ele tem 1, 2, 3, L menos 1. Esses são os lemmings que ele precisa matar, certo? Aí eu pensei, tipo assim, se ele começar matando com 2... Com Magic Missile, certo? Sim. Magic Missile, aí ele vai... ele pode começar com 2 no primeiro, ou ele pode começar com 2 no segundo, usar o bastão e 2 até o penúltimo, mas no último ele não pode porque ele queimaria o quintal. Ok, muito bem. Aí, isso mais uma que ele não usou a mana que ele tinha. Aí, no caso, daria L menos 1, mais 1. Daria L. Faz sentido isso? Até prefiro ver esse primeiro antes de... Ele seria o resultado certo aqui, mas nesse caso, as primeiras palavras que Débora poderia falar aqui seria, olha, eu vou usar o princípio da adição, vou contar aquelas que usou apenas o bastão, que é uma, e aquelas que usou o Magic Missile em algum momento, certo? E quais são todos os momentos que ele pode usar o Magic Missile? São L-1, certo? Porque se ele matou todos os caras até aqui com bastão, nem pode usar o Magic Missile mais. Então realmente vai ser aqui, cada 2, vamos dizer. Então aqui realmente são L-1 maneiras, mais 1, e isso no final das contas é L. Faz sentido isso para todos? Ok. E temos algo mais que precisamos aqui? Eu acho que não. 1 minuto de silêncio para a morte dos lemmings e para entender o que aconteceu. Eu vou confiar que não deixamos nenhum caso sem contar aqui. Aqui, na verdade, seria bom escrever isso é para todo M, ok? Maior de... Ajuda?
Aqui seria... Aqui, na verdade, vamos ver o que acontece se eu botar 0, certo? Se eu botar 0 aqui, existe um possível perigo de ter informação conflitante, sei lá. Só que não, porque caso aqui é 0, o problema seria se aqui você botar 5. Porque se você botar aqui 5, quanto seria o x00? Aplica tanto essa e está dizendo que isso é igual a 1, quanto essa que está dizendo que isso é igual a 5, e isso não pode acontecer na matemática. A ideia é que suas funções são deterministas, só podem ter um valor. Mas, nesse caso, você não tem problema, porque as duas estão concordando no valor que estão dando, então você não tem problema de ter overlap de entradas aqui. Ok, passou 1 minuto como é? Luto, sim, obrigado. Do luto. Agora vamos lá na segunda. O que muda na segunda? Na segunda, cada vez, o mago não vai falar que eu vou fazer Magic Missile, ele precisa falar vou fazer Magic Missile para matar o Lemmingzinho 3, sei lá, e o Lemmingzinho L-2, certo? Então ele vai ter que escolher, ou seja, aqui os Lemmingzinhos são enumerados, vamos dizer, e ele escolhe quais vão morrer, tanto com o bastão quanto com o Fireball. E para simplificar a coisa, o spell dele vai conseguir, se ele botar Fireball, ele consegue matar esse e esse e esse se ele quiser. Não precisam ser todos juntos, tá? Que talvez não se aplica na vida real nos Fireballs reais. Enfim, vamos lá. Como poderia matar isso? O problema mesmo. Débora, fale. Tem? Mas não é verdade, pode ser. Ok. Na verdade, a gente pensa assim. Tipo, eu poderia organizar eles numa fila e aí eu poderia fazer várias filas diferentes e só escolher os poderes. Todas as filas possíveis que eles poderiam estar, e aí eu escolheria os poderes que eu ia jogar neles. Entendeu? Se eu entendi a ideia... 1, 2, 3, eu poderia colocar na ordem 3, 2, 1, todas as ordens possíveis. Quando são todas as ordens possíveis? Eu coloquei A permutação do zero. Certo, a permutação total dos lemmings, certo? Então aqui você poderia falar, olha, primeiramente quero ordenar todos os lemmings assim, e depois contar todas as maneiras de matar usando a ideia de 1, é isso? Faz sentido isso? Bem, vamos segurar essa ideia. Alguma outra ideia? Matheus? Eu não sei se dá certo. Tudo bem? Sim. Ele escolhe como ele vai matar. Se vai ser no bastão, se ele vai matar um de uma vez, 2 de cada vez ou 3 de cada vez. Na verdade, não de cada vez, só daquela vez que a gente está perguntando, certo? Isso. Ok. Porque, da maneira que você falou, tanto agora quanto antes, parece que se ele decidir bastão, ele vai ficar só com bastão até o fim, certo? Ok. Então, aqui, aquelas que começam com 1. Aí, eu pensei assim, toda vez que ele vai matar tantos lemmings, ele escolhe a ordem que ele vai matar, porque eles são distinguíveis. A ordem... Opa, calma. A ordem não. Tá. Não a ordem, mas assim... Quais são? Isso. Não, calma, porque seria um terceiro problema, que é uma complicação um pouco maior aqui, se ele escolher, olha, com o meu Fireball, que vai matar 3, vai matar esses 3 nessa ordem. Mas a ideia é que esses feitiços funcionam no mesmo instante, certo? Então o Magic Missile vai matar 2 lemmings, ele vai escolher quais são, mas a ordem que eles vão morrer não importa, porque eles vão matar no mesmo tempo. E o Fireball também no mesmo tempo. Então ele não vai escolher, se ele escolher Fireball, ele vai falar, eu vou matar o 2, o 3 e o L1, mas não contaria uma escolha diferente se ele tivesse falado, eu vou matar o L1, o 2 e o 3. É a mesma coisa. Pronto, então eu acho que fiz dessa forma mesmo. Ok. Só que aí no caso, para ele escolher os tantos lemmings que vai morrer, ele vai ter, por exemplo, se tem L lemmings, aí ele solta uma bola de fogo. Aí ele escolhe entre L lemmings, um para morrer, depois entre L-1, depois entre L-2. O que então mudar aqui? O que basta mudar aqui? Vamos falar aqui que eu não sei se fica legal. Em cada um desses termos, cada um desses x's, eu vou multiplicar pela forma que eu posso pegar. Tipo, Muito bem. Então aqui, o que você precisa multiplicar aqui? a quantidade de lemmings. Não quero essa resposta, não quero L. De onde que chegou esse L, na verdade? Quero resposta em termos de C, certo? Em termos de combinações. Assim, é C de L a 1. Certo? E aqui seria... C de L2 a 2, C de L3 a 3 lá.
Não entendo esse 2 a 2, certo? Esse é de L3, certo? Porque para cá, aqui, as maneiras agora estamos usando o princípio da adição principalmente para dividir em 3 grupinhos, mas para descrever, para contar cada grupinho aqui, a gente está usando o princípio da multiplicação, dizendo, olha, cada maneira que começa assim, eu vou separar em duas maneiras. Aquelas que, primeiramente, o primeiro passo ele vai escolher quem ele vai matar, e no segundo passo ele vai matar, vamos dizer, certo? Então aqui, ok, essa ideia faz sentido também? Para alguém é óbvio se as duas ideias de falar que seria L fatorial, um segundo, porque a ideia da Débora aqui parece ser extremamente mais simples e faz sentido nos perguntar se as duas são reais. Temos duas ideias e, como falei, sempre é bom ter duas ideias em comparar os resultados, e se eles são iguais, estamos mais confidentes. Se eles não são iguais, pelo menos uma das duas é errada. Então, a ideia da Débora aqui foi falar que, olha, o X, esse seria o X', certo? E aqui seria X', linha. Porque linha seria o X2 aqui, tá? Então, o X' da Débora, de LM, foi bem mais simples. Foi, pega uma L fatorial aqui, para contar para todas as possíveis permutações, e use o X de LM. Não use M. Foi? Aham. Tipo assim, na hora que você falou que se ele joga... Ok, então já percebemos uma diferença. Esse é uma resposta para um outro problema aqui. Ou talvez eu não deixei muito claro se ele vai escolher a ordem de cada morte dentro de um feitiço só. Porque se eu pegar assim e ordenar os lemmings, vamos ver que uma ordenação dos lemmings ficou 1, 2, 3, depois certos lemmings, e outra ficou 2, 1, 3, e outra ficou 3, 1, 2, sei lá o que. E aqui tem mais 6 que começam com esses 3, certo? E se a escolha aqui que eu estou pegando é aquela que começou com Fireball, essa contagem vai considerar 6 aqui, quando essa contagem vai considerar 1. Faz sentido? Então, na verdade, para o problema que tenho lá, a minha ideia era que você não escolha a ordem que você vai matar. Agora alguém já perguntou o que ia acontecer. Essa seria a resolução se o mago teria a opção de, até dentro de um feitiço, escolher eles vão morrer nessa ordem. Mas aqui minha ideia foi que o feitiço é instantâneo e ele não escolha, não faz sentido perguntar de ordem. Ok, então, na verdade é legal porque a gente já respondeu no 2, a gente respondeu no 2 linha também, que seria aquela coisa. Só que aqui, Mateus, não podemos parar aqui, porque possivelmente as bases vão mudar também. Levou isso em consideração ou não? Tá, ok. Mas vamos ver um pouco. Aqui, não posso falar, eu vou mudar apenas a recursão e as bases vão continuar sendo as mesmas, porque agora na base, ele também tem se ele tem caras aqui para matar, com 0 mana, quantas maneiras ele tem para matar esses caras? Não é só uma, porque agora ele não vai falar bastão, bastão, bastão. É quantas? Hã? Não só ele. De L, 1 a 1, mais X de L menos 1, 0. Essa coisa aqui? Não, isso no problema 2, onde ele é... Sim, estou no problema 2, estou perguntando qual seria essa base aqui. Aqui ficou combinação, porque eu pensei assim, ele pode escolher qualquer um para matar. Ah, não. Não, calma, a resposta aqui é bem simples e bem... Ok? L fatorial. Porque aqui ele só vai bastar com bastão, vai matar com bastão. Então a única coisa para falar é em qual ordem ele vai matar todos os lemmings. Então L fatorial, todas as permutações de lemmings é uma resolução disso. Ok, todo o resto aqui também precisa mudar também. Aqui ele tem, aqui isso não vai mudar na verdade, a única coisa que não vai mudar vai ser essa, porque ele não tem lemmings aqui. Mas a partir disso, isso também não vai mudar, porque ele só tem um lemming, então não faz sentido escolher quem ele vai matar, então isso também dá de boas. Mas a partir disso, aqui muda, certo? Porque aqui ele precisa escolher
são 2 lemmings. Em quantas maneiras você pode matar os 2 lemmings se ele tem mana? Sim, são 3. Por quê? Porque você vai fazer ele usar um míssil mágico Uma maneira é usar o Magic Missile que você vai matar os 2 ao mesmo tempo, mas a outra... Você mata o primeiro com cajado, o segundo com cajado, o segundo... Certo, então aqui não são 2, são 3. Okay? E aqui, equivalentemente, eu vou precisar tomar cuidado se eu tenho L caras. Vou deixar vocês pensar como posso arrumar essa também, ok? Bem, e agora a terceira, que é a mais interessante aqui, seria o... Vou apagar aqui. Na terceira tem uma complicação muito grande, que é... não tem nada simples aqui, porque assim que você vai começar, mesmo com 0 mana, matando os lemmings, cada vez que você mata um lemming, você ganha um mana, então você ganha possibilidades de matar o resto dos lemmings, que parece complicar demais, só que, graças à recursão que a gente vai escrever, não vai ser nada tão complicado. Então a pergunta é, qual seria a recursão no caso 3? Débora? Esses negocinhos, eles são distinguíveis. Aí eu tinha feito... Um segundo. 3 são distinguíveis ou não? Não lembro. São distinguíveis. Você tem assim. Ok. Por isso que essa combinação não tem não no meu. Ok, beleza. Então, você tem a resposta sem isso, você tem a resposta para o caso que são indistinguíveis, certo? E seria só botar essas coisinhas aqui na frente para arrumar. Então, vamos lá. Vamos tentar, ok? E depois vamos nos preocupar com as bases. Talvez, vamos ver. Então, o X de LM seria o quê? Ele tem L lemmings e M mana. O primeiro X e L Um segundo, vai ser uma soma de coisas, então a gente vai começar, vai ser pelo princípio da adição, vamos separar nos grupos que ele, dependendo no que ele começou, começando com bastão, vai ser X de... L menos 1 e N mais 1. Muito bem, porque se ele começou matando um cara com bastão, agora nos próximos a gente precisa saber quantas maneiras ele tem para matar ele menos um lemmings, mas tendo mais um mana, certo? Ok? Mais o quê? X, aí vai ser quando ele matou com... Em um segundo, não é tão difícil já tomar conta da coisa. Aqui eu vou ter que escolher quem vai morrer, certo? Aqui vai ser o de ele, 1, ok? Aqui seria aqueles que começou com Magic Missile, certo? Aí vai ser do mesmo jeito que o anterior. L menos 2, E N menos 1. M menos 1 aqui, porque ele gastou o mana aqui, mas aqui seria X de L menos 3, M menos 2, certo? Só que aqui faltam os coeficientes, aqui seria C de L2, certo? Aqui seria C de L3, porque ele precisa escolher quem vai ser esses 3, ok? E uma coisa que obviamente vai mudar aqui vai ser essa, certo? Porque se ele tem 0 mana para matar L lemmings, quantas maneiras ele tem agora? Eu coloquei X e M menos 1 e 1. Faz sentido isso? Ok, beleza. Vou deixar o resto dos detalhes para vocês tentar terminar isso. Fale, sim? Essa outra, a última não, de baixo. A de baixo, a última. Última, essa? Ela muda também. Ok, várias vão mudar aqui, mas... Não, peraí. Eu acho que várias vão mudar. Só essas duas, talvez? Eu não trabalhei nesse problema, você que trabalhou. Quanto é isso aqui? X e L menos 1 e 2. Peraí, aqui ele tem... calma, eu vou te cobrar. Eu quero saber como você está pensando. Ou você vai usar... Eu vou ter que pensar tudo de novo. Vai ser uma adição, o princípio da adição. Aqueles que começam com bastão e aqueles que... Ok. Aqueles que começam com bastão seriam... L menos 1 e 2. Muito bem. Mais Agora eu estou entendendo? Sim. e L menos 2 e 0. Muito bem. Ok. E... Aqui está certo? São 3, então? Eu acho que sim, porque tipo, são só 2. Então mesmo que ele ganhe, ele não pode usar depois. Se ele dá Se uma porrada ele nele. der uma porradinha e ganhar uma mana, ele não pode usar.
porque ele queima um quintal. Certo, ok? E aqui também, Aí também porque só tem um então. só tem um lemming, então ele só vai... Ok, certo. Eu acho que então não falta nada. E aqui também? A única que não perguntei. Tá certo porque eu não É, zero, não tem nenhum lemming, então beleza. Ok. Muito bem, praticamente matamos outro problema do mago. E por que eu falei que essa recursão é a primeira que tem algo interessante? Aqui certas chamadas da nossa função binária, em vez de diminuir o argumento, aumentam o argumento. E pode aparecer que tem um certo perigo que essa coisa não vai terminar. Porque se cada chamada aumenta certos argumentos, você pode acabar chamando cada vez mais. Só que o que acontece é que cada vez que eu vou calcular, chamar a x com o L e o M, todas as chamadas de x garantem que pelo menos o primeiro argumento cai. Mesmo que certa chamada aqui, o segundo vai subir. E então tenho certeza que um belo momento eu vou chegar nessa coisa, com certeza. E essa coisa eu sei que vai terminar imediatamente com 1, então eu sei que essa realmente vai definir uma função total, vai retornar independente de quais são minhas entradas originais. Ok, vale a pena tentar pensar um pouco como vocês iam calcular se eu ia cobrar, saber, sei lá, se ele tem 12 lemmings e 8 mana, como vou achar esse número? Porque se eu aplicar a recursão vai ser um pita, então não vou fazer isso. A ideia é conseguir qual será a maneira de ficar andando 0, 0, 0, 1, 1, 0, blá, blá, até chegar mais rápido aqui. E aqui faz sentido que você vai criar uma coisa meio bidimensional, da mesma maneira que a gente criou o triângulo de Pascal. Ok, vou apagar tudo. Ok, muito bem. Certo. E a gente tinha mais um homework de trabalhar no teorema binominal, onde a gente percebeu uma suposta coincidência aqui, certo? Que tem 1, blá, blá, 1, 2, 3, e a gente falou, opa, peraí, eu sei que o x mais y quadrado é igual 1x mais, quadrado mais 2xy mais 1y quadrado, e opa, 1, 2, 1, a gente verificou que no 3 também deu certo, e se deu certo no 2 e no 3, pelo princípio de parece ser, segue que é verdade para todos, certo? Então, o princípio de não existem coincidências. Então, mas se a gente precisa demonstrar isso, então vocês tinham para demonstrar aqui o teorema binominal, que é o seguinte: para todo n natural, e já sei uma ideia legal para atacar essa coisa, o x mais y todo esse elevado a n é igual a um certo somatório, e o somatório seria i a partir de, alguém vai me ajudar aqui? 0 até n, de n i, de x n menos i, y i. E a gente discutiu isso bastante na aula passada. Então, a gente entendeu supostamente de onde que chegaram as combinações aqui, porque você tem um produtor aqui de várias cópias de x mais y. E a ideia é que isso é igual aqui a vários termos, mas quando você quer ver quantas maneiras você consegue descrever, sei lá, o x elevado a 3 ou y elevado a 7, vamos supor que aqui tenho 10 caras, a pergunta é escolher quais desses 10 caras aqui vão ser os 3 caras que vão oferecer seu x, e o resto vai ser o y. Então, obviamente, o coeficiente aqui deve ser 10, 3. Dos 10, escolhe os 3 que vão dar o x, equivalentemente o 10, 7, que é a mesma coisa, certo? Então, a gente já entendeu, espero um pouco essa ideia, a gente não precisa memorizar nada disso, está no nosso coração, mas eu pedi para uma demonstração formal, que não pode ter essas coisas, para essa coisa. Alguém conseguiu fechar essa demonstração? Conseguiu? Ok. Qual foi a ideia? Faz indução com ele. Por indução, certo? Obviamente. A base aqui seria o quê? Pô, essa era aquela dúvida que eu tinha na sala, porque quando você passa por zero tem um... Tem o quê?
No caso da definição do somatório, não era para zerar não? Pela definição do somatório, isso deveria zerar, certo? E do outro lado da igualdade você tem que ser igual a 1. Ah, não, calma. Do somatório não deveria zerar. O somatório vazio é zero, você tem razão nisso, mas se você olhar o índice aqui, os índices sempre são inclusos. Então, quando você está somando, agora entendi o problema. Quando você está somando de i a 0 até n, uma coisa, um termo aqui que depende do i, essa coisa é igual a quê? Ao t0. Isso não é um somatório vazio, galera, é um somatório que vai pegar todos essa coisa aqui vai ser meu ti, certo? Todos esses termezinhos que dependem do i, de 0 até o 0, e lá tem um termo. Faz sentido? Seria vazio se eu tivesse aqui, por exemplo, 1. Agora essa coisa é 0 e essa coisa não seria válida, certo? Mas começando aqui de 0 até o n, aqui não é um somatório vazio. Então a base faz sentido, precisamos verificar. O lado esquerdo é igual a 1 mesmo, x mais y elevado a 0 é 1. E o lado direito é, o quê? Não quero, ok, certo. Quero saber devagar, porque ele é 1. Seria 0, 0, 0. Ok, e agora essa coisa é igual a o 0. Quanto é o primeiro bichinho? Temos certeza todos que é 1 e não 0? Só porque estamos roubando, sabemos que vai dar 1? Não. Se eu tenho 0 coisas, se eu quero escolher 0 coisas, tem uma maneira de fazer isso. Sem escolher nada, exatamente. Isso seria 1 vezes o x elevado a 0, que é 1, e y elevado a 0, que é 1. Ou seja, a base já pronta. Ok. Tá. Essa é a base. Ok, vamos lá. E agora, para começar a atacar o passo indutivo, e eu falar o que é? Seja. Continua? Eu sabia, você escreveu N, né? Não sabia. Ok, seja cá, tá ok. Essa coisa é válida para cá, ok? Igual sigma i 0 k i x k menos i y i, ok? Então essa igualdade aqui é a hipótese indutiva de Andreoni, certo? E o que ele quer demonstrar é que o x, ele pode escrever aqui um calculamos, certo? E começar a ver o que acontece com x mais y elevado a k mais 1. É isso igual a quê? O que significa isso? X mais y elevado a k. Ok. Vezes mais y. Ok, nada demais agora. Isso é porque essa definição da exponenciação. A definição do que significa x mais y elevado a k mais 1 significa exatamente isso, certo? Nenhuma coisa estranha aqui. E isso é igual a... No caso, hipótese indutiva. Certo, agora eu posso aplicar a hipótese indutiva. E nesse caso, preciso tomar cuidado com a parêntese aqui, porque eu escolhi nessa ordem, então vamos lá. Seria o somatório de I0 até K, de quem? K de I, X, K, X elevado a K menos I, Y de I. E toda essa coisa, cuidado com essa parêntese necessária aqui, certo? Porque se não botar, vamos confundir e pensar que estou somando toda essa coisa aqui. Ok. E aqui eu usei a hipótese indutiva. Ok. E agora? Aplica distributiva. Muito bem, aqui você tem uma coisa multiplicada com o somatório de duas coisas, então isso vai ser sigma de I0 até N do K I... Opa! N? Obrigado. Tá vendo que é ruim o N? X, K menos I, Y, I. É toda essa coisa vezes X, mais K X, K menos I, Y. Faz sentido isso? Ok. E agora isso seria igual a quem? Como está multiplicando todos os termos do somatório, você pode colocar o x dentro do somatório somando os expoentes. Por exemplo, na da esquerda, você pode aumentar o expoente do x em 1
Ok, vamos entender um pouco o que o André está falando aqui. O x aqui, na verdade, é uma coisa multiplicada por um somatório. Então, posso fazer o chuveirinho de dentro do x, certo? Botar o x por dentro. Só que cada termo aqui já tem um x exponenciado em algo. Então, multiplicando por x isso, o efeito que ele vai ter é que vai aumentar todos os exponentes de x por 1. Entendemos toda essa ideia? Não é algo muito complicado, eu espero. Isso vai ser i de 0 até k, certo? Aqui vai ser ki, não vou mudar nada disso, certo? E aqui o x agora vai ser elevado a k menos i mais 1. E só para facilitar minha vida, se eu tenho um pouco, talvez, não sei, o menos i ou mais i, posso trocar a ordem, não muda absolutamente nada. K mais 1 menos i. Faz sentido o que eu fiz? Não fiz nada demais, ok? Y, o y, o exponente dele, i, ele não aconteceu nada com ele. Aqui seria somar um sigma grande aqui de i0 até k de k i. Agora o x vai ficar de boas e o y vai ganhar 1, certo? Ok. Entendemos todo o passo até aqui? Todos? Não tem nada, sem querer diminuir o trabalho de Andreoni, que é importante fazer isso, mas não tem nada muito inspirador, pelo menos ainda, para fazer, certo? Tem mais ou menos padrão as coisas que eu tenho para fazer. Agora eu tenho uma... Tu continuou daqui? Como? É meio fumado, mas enfim. Nem entendi a palavra, mas gostei, certo? Nesse caso, era tirar o primeiro termo do somatório da esquerda Ok, e o último termo... Perfeito. Agora, não é tão bobo mais o trabalho de Andreoni, agora fez uma coisa legal. Aí ele falou, olha, peraí, aqui, esse somatório aqui está indo de 0 até k, só que se eu focar num dos dois, sei lá, nos xizinhos, parece que ele está indo de 1 até k e tem um bobo termo primeiro. E esse cara parece que tem um bobo termo último. E se eu excluir o primeiro termo desse cara aqui e o último cara desse cara aqui, talvez eu vou conseguir casar os dois somatórios depois. É isso que tu fez? Ok, perfeito. Então, vamos seguir essa ideia. Vamos separar o primeiro... tirou o primeiro termo desse, né? Então, qual é o primeiro termo desse? K. Certo? Zero, ok, certo? E xk mais 1. Se fosse menos 0... Seria y0, certo? Mas esse é o primeiro termo desse somatório, então para saber o resto, seria um somatório começando igual. até k. E vai ter todo... Agora, não vou mudar nada, certo? Eu preciso de toda essa coisa exatamente no jeito que ela está. K e x de k mais 1 menos i, y de i, certo? Mas, já que a gente vai tirar o último cara, vamos escrever primeiro o somatório até o último cara, deixar depois aqui seria i de 1 de novo até k. Não, desculpa. De 0 até k menos 1, certo? Muito bem. E isso seria o quê? A mesma coisa, de novo k e x, k menos i, y de i mais 1, certo? Mais... K. Muito bem, k, que seria o último termo lá. Isso, YK mais 1. Fizeram? Y de k mais 1, muito bem. E talvez precisamos respirar um pouco, mesmo que nenhum milênio morreu agora, mas é muito legal o que aconteceu aqui. Eu tenho... Andreoni percebeu que, olha, parece que tenho essa coisa e essa coisa aqui. Então, talvez viajando, mas talvez só o Andreoni vai entender o que estou falando. Eu espero que não. E esses caras aqui parecem ser meio sincronizados. I de K, e uma coisa de K termos, uma coisa de K termos. Quero pegar o primeiro cara, separar aqui, o segundo cara que separar aqui, porque talvez assim eu vou conseguir meio enfim, meio grupear esses dois caras lá, certo? Ok. E o que tem agora? Nesse caso, a ideia era realmente grupear, só que os somatórios não estão exatamente parecidos ainda.
Peraí, parecidos são? Não, são iguais. Certo, não são iguais. Tem um problema de índices aqui muito chato. Tem um somatório de I até K, que está fazendo uma coisa aqui. E tem um somatório de 0 até K menos 1. Ou seja, aqui tem quantos termos? Não. Aqui tem o K termos. Off by 1. Okay. Aqui tem o K termos, porque eu tenho de 1 até o K, inclusive 1 K. E aqui tem quantos termos? K também. Então, meu desejo aqui é mexer um pouco com os índices. Tal que, se eu pensar isso num for, que o I começa do 1 até o K, e aqui um for do I começa o 0 até o K menos 1, eu gostaria de mexer isso tal que os índices vão ser iguais. Obviamente, eu vou precisar mexer um pouco o que eu tenho dentro, certo? Então, essa coisa vai ser igual a quê? K0, x, K mais 1, y0. Mas eu quero substituir isso com uma... Na verdade, um dos dois eu preciso substituir. Qual você substituiu? Deixa eu só conferir. Eu acho que substituiu o segundo. Faz mais sentido, certo? Foi o segundo. Ok, então a primeira eu não vou mexer com ela. Vai ser KI, xk mais 1 menos I, yi, mais a segunda que Adriano vai falar o que é. E aqui eu já sei que aqui está devendo também o K x0, yk mais 1. Muito bem. E aqui o que? A ideia foi o seguinte, foi de incrementar cada um dos índices em uma unidade, então seria igual a... Se eu tenho essa coisa para somar de 0 até K, se eu mudar meus índices, que eu sei quais são os índices que eu quero, são esses, de 1 até K, certo? O que aconteceu até... Então, cada I aqui eu vou precisar substituir com o quê? I menos 1. I menos 1, muito bem. Cuidado aqui, porque dá para errar, pensar em mais um, sei lá o que não. Pensa nesse caso, calma, qual o primeiro termo aqui é o 0. Então, o que preciso botar aqui, o I, para essa coisa virar 0 mesmo no primeiro termo? I menos 1, certo? Ok. E aqui seria x de K... menos parêntese I menos 1, muito bem. Y de... Seria I menos 1 mais 1, isso vai virar I, ok? Estou bastante feliz porque essas duas coisas, na verdade, são exatamente iguais. Se eu fizer esse calculinho aqui, o K menos I menos 1 é igual a K menos I mais 1. Então, essa coisa toda, eu vou escrever aqui. Vou lembrar o que foi isso inicialmente. E agora ele virou aqui um K mais 1 menos I. Ok? Faz sentido? Essa coisa, estou falando que é igual a essa coisa que estava lá, só porque não quero copiar toda essa coisa de novo. Ok? E agora, porque o que a gente conseguiu casando os índices? Agora posso juntar os dois. Posso juntar os dois, certo? Posso juntar os dois somatórios em um somatório só. Então aqui seria K0, xk mais 1, y0, mais um grande sigma, de A1 até K. E aqui eu preciso somar, aqui tenho K termos e aqui tenho K termos, mas todos são indexados exatamente da mesma maneira, então basta só somar termo por termo para... Ok? O que eu vou botar aqui? Eu troquei um pouquinho a ordem só para facilitar na hora que eu fiz, mas eu escrevi x, e parece x elevado a... Parênteses aqui? Isso, x elevado a K mais 1 menos I. Tô preocupado com essa coisa aqui. Não, é pra mesmo que eu troquei. Estou entendendo. Ok. Y de I. Y. Isso, aí fecha o parênteses. Aí abre sei lá, um colchete para confundir com parênteses. Vezes. Qual o problema do parênteses? É porque eu estava confundindo os parênteses do... Calma, na verdade, esses parênteses eu não estou entendendo por que você precisa. É para fazer uma... É só para separar eles, não precisa mesmo não. Só questão de gosto. Pode ter. Obrigado. Ok? Certo, e aqui seria? Aí no caso seria o KI Certo, um segundo. Eu vou mexer com tua ordem. Não sei por que isso fez mais sentido na tua cabeça. Um segundo. Esse seria somar esses dois, certo? Então vamos somar esses dois aqui. Opa, esse que vai parar aqui. Certo? Aqui seria, se eu entendi o que você fez, é que você trocou um pouco a ordem lá, mas vamos ver se conseguimos sem... Aqui eu comi uma coisa, o y, i, mais essa coisa seria x de
K mais 1 menos I, mais Y de... Não é vezes não. Provavelmente. Obrigado. Aqui. Fecha o parêntese. Concorda comigo? Ok? E aqui seria mais essa coisinha. K, X, 0. Y, K mais 1. E agora, no próximo passo, é um pouco mais claro o que está acontecendo. Aqui tenho a mesma... tenho x elevado a uma coisa, y elevado a uma coisa, x elevado a mesma coisa, y elevado a mesma coisa. Então aqui seria só somar os coeficientes que eu tenho, certo? Então isso seria o quê? K0, x, K mais 1, y de 0, mais somatório, não quero pular algum passo agora, de I1 até K. Aqui vou, como vocês falam, vou botar na evidência esses dois, é isso? Ok, então aqui vou ter o KI mais KI menos 1 e toda essa coisa deve ser multiplicada por X ok? E aqui preciso somar o KK X0 YK mais 1 ok. E neste momento, talvez eu vou ficar meio perdido se eu não lembro bem as coisas que a gente estudou nas combinações, porque na verdade eu tenho uma maneira muito legal para descrever esse cara, mas vamos supor que eu não consigo enxergar isso nesse momento. Faz sentido ver onde que eu quero chegar mesmo. Eu quero chegar aqui, K mais 1, K mais 1, certo? K mais 1, pronto. Quero chegar que toda essa coisa é igual a essa. Concordamos? E se olhar o que eu tenho, está acontecendo algo legal. Vamos fazer um pouco backtracking agora, ou seja, pegar o nosso onde quero chegar e tentar trabalhar na direção oposta. Qual seria o penúltimo passo que eu posso adivinhar olhando para cá? Aqui tem um somatório de K mais 1 termos, certo? Aqui eu tenho um somatório de I de 1 até K, um termo bobo aqui, um termo bobo aqui. Então, o que faria sentido fazer aqui? Você tirou o termo bobo. Como? Eu não fiz assim, mas nesse caso você tirou os termos bobo. Exatamente, aqui poderia falar qual seria o primeiro termo, seria o... Alguém? K mais 1, De quem? X, K mais 1, Certo? Y 0, certo? Mais essa coisa aqui, só que vai ser sigma agora de I1 até K. Uma coisinha aqui, certo? Que é essa coisinha. Mais o que é? K mais 1, Certo? de X de K mais 1 menos K mais 1, que é 0. Certo? E Y. K mais 1. K mais 1. E agora se olhar onde eu parei aqui, onde eu peguei aqui backward, falo, peraí, essa coisa aqui, o primeiro termo, é igual com esse cara aqui. Porque parece ser meio diferente por causa do primeiro coeficiente, mas escolher 0 coisas se eu tenho K mais 1 é 1. Aqui é 1, certo? Ou seja, essa coisa aqui é 1. Essa coisa aqui é 1. Ok? E aqui também, se eu tenho K, eu preciso escolher K, só tem uma maneira de fazer isso, tudo isso aqui é 1. E se eu tenho K mais 1, eu preciso escolher K mais 1, tudo isso aqui é 1. Eu estou cada vez mais feliz porque essa coisinha agora também casa com essa. Agora basta só comparar esse cara aqui com esse cara aqui, onde os pontinhos são esses. Até os índices são os mesmos, de I de 1 até K. Então basta ver se essa coisa aqui é igual a essa coisa lá,
os x e o y estão exponenciados a mesma coisa. Então a única coisa que preciso lembrar é nesse momento, mesmo se eu tinha esquecido isso, eu devo lembrar disso daquela aula legal de recursão, que o k mais 1 de i, eu quero saber se ele é igual a o ki mais o k de i menos 1. E só para confirmar que vocês não apenas memorizaram isso, mas vocês entenderam isso, por que essa igualdade é válida? Quem queria explicar? Tem uma mão aqui, só uma mão. Estou perguntando a explicar a recursão principalíssima das combinações. E só tem uma mão aqui. Eu destruí vocês com essa coisa, só porque tem muitos sigmas. É chato o cálculo. Tem umas ideias legais, especialmente essa ideia legal de separar e unificar os sigmas, ok? Mas não tem uma coisa muito profunda aqui. Por que essa coisa é igual? Nesse caso, eu vou dizer uma razão para fazer a questão. Basicamente, dá para se pegar da definição de combinações, só que por redução. E, tipo, na hora que você Ok, aqui é a recursão, mas como que chegamos nisso? Por que isso é igual a isso? São os números em cima do triângulo. Não, a gente construiu o triângulo depois de descobrir isso, certo? Não foi ao contrário. Porque eu que tenho k mais um objeto aqui, preciso escolher i. Por que isso é isso mais isso? Essa é uma coisa para lembrar Quero uma explicação com um dos princípios que temos, que nesse caso seria obviamente o princípio da adição. Então, todas as maneiras de escolher i caras, se eu tenho k mais um caras, eu vou separar em dois grupos. Quais são esses dois grupos? K foi... Aqueles que eu... I foi... Não, i, vamos ver. Que o k mais um foi escolhido, aqui, certo? Então eu tenho k coisas de escolher. Não, aqui que o k mais... O k mais 1 não foi. Certo? Porque se fosse, eu teria i menos 1 aqui. E aqui seria aquelas que o k mais 1 foi. Certo? É importantíssimo entender essa recursão. Ok. Beleza. Ok. A gente demorou bastante nessa aula. E não sei o que tem... O que temos mais tempo para ver? Ok, vamos lá. Ok, vamos falar um pouco de probabilidades e deixar as outras coisas de contagem. Na verdade, eu vou botar certos fórmulas para vocês, umas perguntas para pensar. Eu vou enunciar pelo menos 2 delas, ou 4 delas, na verdade, sim. Vamos lá rapidinho e ver. A primeira é, se eu tenho A maisinhos e B menosinhos, e quero ver em quantas maneiras eu posso botar todos eles juntos, em tal forma que não tem menos menos, ou seja, não aparece o menos 2 menos isso é consecutivo, certo? Um exemplo, você tem 8 maisinhos e você tem 3 menosinhos. Uma maneira de fazer isso seria mais, menos, mais, menos, mais. Tá certo? Tá certo, sim. Uma maneira seria essa. Mas não seria aceitável, por exemplo, mais, menos, mais. Isso não seria aceitável, isso seria aceitável. Entendemos a pergunta? Outra pergunta é, bem parecida com essa. Agora, o que é dado é o número do teu string. Bom, você tem 10 posições, ou 13 posições, para ficar igual aqui. 11. E em cada uma delas, isso não é menos, tá? Isso são quadradinhos aqui. Em cada uma delas, você é para botar ou mais ou menos, em tal forma que não tem 2 menos adjacentes. E a pergunta é quantas maneiras você pode fazer isso. Mais 2 problemas de contagem para vocês pensar até a próxima aula. Para terminar essa coisa é, por exemplo, se você tem 4 variáveis e você quer resolver uma equação desse tipo
x mais y mais e mais w igual 14. A pergunta é quantas resoluções tem aqui, e isso são duas perguntas, não uma, porque uma é para resolver nos inteiros positivos, ou naturais positivos, vamos dizer. E a outra é resolver no naturais maiores ou iguais de zero. Então aqui uma resolução seria 000m, que não é aceita aqui, e aqui uma resolução seria, por exemplo, 1m-3, por exemplo. Tem 4 coisas então para atacar antes da próxima aula. E agora vamos falar um pouco de probabilidades, e talvez conseguir convencer vocês que probabilidade é uma coisa que a gente erra bastante. Eu vou falar problema de probabilidade que é extremamente famoso, creio que talvez a maioria de vocês já vai ter encontrado, é chamado Monty Hall. Quem sabe o problema Monty Hall? Só um? Tem 3 portas e tem uma body. Ok, quem não sabe disso? Tem pelo menos um? Ok, vale a pena discutir um pouco isso. Então, você está naqueles jogos idiotas de televisão e tem 3 portas aqui. E a ideia é que você sabe que atrás de cada uma delas tem como o nome desse bicho? Um body. E aqui, obviamente, isso é um body, certo? Aqui, tá, é um body. E no outro tem um carro, certo? Ok. Carro. E a ideia é, supondo que você quer o carro, você precisa escolher uma porta, só que a sequência do jogo é a seguinte: você vai escolher uma porta, vamos dizer que você escolheu essa. O host, como fala o host? O apresentador do jogo vai falar, quer aumentar o suspense, sei lá o que é, e ele vai falar, peraí, e ele vai abrir uma dessas duas aqui. O apresentador sabe o que tem atrás das portas, sabe onde fica o carro, certo? Então ele tem certeza, não importa se você acertou ou não, não importa. Com certeza, pelo menos uma das duas aqui tem body. Então ele sempre pode abrir uma porta aqui para mostrar o body aqui, certo? Agora, e ele vai te perguntar para aumentar o suspense, certo? Quer mudar de opinião ou você quer ficar aqui na tua? Certo? E a pergunta é se o jogador se ele tem uma vantagem ficar na mesma, ou mudando, ou tanto faz. Existem 3 possibilidades nesse tipo de perguntas na probabilidade. Ou tanto faz, ou é melhor ficar, ou é melhor mudar. Não existe 4ª possibilidade, certo? A gente está levando... a pergunta então é se faz sentido mudar. Quem encontrou o problema, provavelmente, a primeira vez que pensou no problema é Ho, eu espero que isso é verdade, se não, Ho seria uma das exceções muito poucas e raras. Faz sentido aqui pensar erroneamente que, olha, não importa o que aconteceu aqui, ele sempre pode mudar um body, então no final das contas eu tenho 2 portas para escolher e vou ter 1 sobre 2 chances de estar aqui, 1 sobre 2 chances de estar aqui, então não importa mudar ou não muda nada. Alguém que já viu isso não pensou assim na primeira vez que viu? Ok, muito bem. Mas o que acontece é, nesse momento você tem aquele gabarito segredo que você pode programar isso, fazer essa coisa para se convencer, ver o que acontece. E você vai programar um jogador onde cada vez que ele está sendo perguntado sobre isso, ele vai falar, eu vou ficar na minha. E você vai fazer a mesma coisa para um outro jogador e ele vai ver, eu vou mudar. E você vai ver, na verdade, quantas vezes que o cara que escolheu ficar na sua acertou. Você vai descobrir que se você fazer isso muitas vezes, 10.000 vezes, mais ou menos 1/3 delas, ele ganha, ele vai perder se ele ficar na mesma opinião. E você vai falar, peraí, então parece que ter uma resposta, que a resposta é que a melhor opção é mudar. E isso parece bastante paradoxo. Eu vou deixar, quem não viu isso, seria melhor nem procurar sobre isso, mas tentar resolver esse problema na cabeça dele e entender o que está acontecendo e por que vale a pena mudar. Isso é a partir da vida real. Alguém falou que, na verdade, todo mundo estava pensando que é uma pergunta boba, e tem um cara que falou que não, é muito mais legal mudar, e ele foi atacado até para uns certos matemáticos que ele não está entendendo probabilidades, mas na verdade ele estava entendendo melhor. Vou deixar vocês pouco pensar sobre esse problema. Agora vou mostrar um outro problema para vocês que vai envolver a resposta do Plicker.
A ideia é que você tem uma moeda e você está jogando a moeda, e as duas opções que uma moeda tem é o head or tails, que de novo eu brigo com o português porque o head or tails de vocês começa com a mesma letra. Nenhum sentido. É coroa e cabeça, né? Cara e cabeça? Coroa. Enfim, começam os dois com C, não faz sentido. Bem, então vai ser head or tails, certo? E a pergunta é, você vai escolher um padrão, certo? De 3, por exemplo, head, tail, head, ok? E você quer começar jogando cabeças, por exemplo, T, H, H, T, H, T, H, opa, apareceu o padrão que se interessa. E você vai falar quantas vezes eu precisei jogar minha moeda até aparecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você vai fazer esse experimento uma vez, você vai achar 9. E você vai fazer isso de novo, certo? E você vai fazer isso milhões de vezes, vocês vão fazer isso no programa milhões de vezes, e contar o que acontece se o jogador escolheu esse padrão, HTH. E você vai fazer isso 1000 vezes, você vai achar 1000 números aqui, vai somar e dividir por 1000. Isso é chamado? Verdade, certo. Como nome? Mediana? Não. Média, ok. Você vai achar qual é o average de se alguém entrar nesse jogo escolhendo esse padrão, ok? E um outro cara escolheu, espero que entendamos que quando eu falo de moeda, não importa HT, você talvez tenha uma preferência de um motivo religioso, mas a ideia é que são 50, é uma moeda justa, é assim que a gente fala? Justa, ok. E outro cara então aqui escolheu um outro padrão. Vamos ver HTT. Certo? E ele está fazendo o mesmo experimento. Ele quer ver, a ideia é se algum dos dois tem razão de acreditar que o meu padrão vai aparecer mais rápido, ou não, o meu padrão vai aparecer mais rápido, ou se é a mesma coisa. Então, o estilo da minha pergunta é o mesmo. Faça isso 1000 vezes, se divida por 1000 todos os números para achar um average aqui e para achar um average aqui. São 3 possibilidades. Ou eles são iguais, ou esse cara é menor desse, ou esse cara é maior dele. Não existe quarta possibilidade porque os 3 são números. Vocês vão pensar isso em casa, vocês vão escrever um programinha para descobrir a verdade, mas nesse momento vocês vão votar. Ou seja, você prefere essa, ou tanto faz. Se vocês falaram que preferem essa, e a pergunta certa é tanto faz, vocês vão perder, certo? Porque não é tanto faz, então eu poderia escolher essa. A pergunta é se tem razão para escolher essa, ou se, sendo uma moeda justa, tanto faz. Bora. Então a pergunta, só para ver quais são as opções aqui. O A, eu estou comparando o S com esse mesmo que acertei aqui. Estou comparando os dois averages, certo? S e S, e a ordem aqui é errada. O A é o menor, o B é o igual, e o C é o maior. E não existe D, ok? Obviamente não existe D. Bora, eu vou falar os nomes depois. Raimundo, Matheus, Heitor, Luiz, Fabrício, Andreon, Lucas, Débora, Micaele, Daverton, Adalto, Ranieri, Jefferson, Erickson, Márcio, Francelmo, tem mais? A pergunta é qual é a média das vezes que você precisa jogar a moeda até aparecer teu padrão, se você escolher esse padrão, contra a média de se você escolher esse padrão. Aqui, por exemplo, se as moedas que você jogou foram essas, o número dessa jogada é 9. Se você vai fazer isso 1000 vezes, certo? Somar todas, se dividir e tudo mais. Muito bem. Alguém que não votou? Eu creio que, graças à minha pergunta, à minha apresentação, todo mundo chutou, porque praticamente é um terço. Então, eu vou cobrar vocês fazer esse programinha. Seria legal vocês gerar um negócio para achar qual a resposta certa. É impressionante, talvez, que a resposta certa não é a B, que
sem nenhuma introdução minha, quase todo mundo ia botar a B, porque HTH não faz sentido importar se você vai escolher HTH ou HTT. No final das contas, para esses três caras, tem 1 sobre 8 vezes acontecer isso e 1 sobre 8 vezes acontecer isso. E eu vou obrigar vocês também a assistir um vídeo sobre isso, uma palestra legal, não exatamente sobre isso, só para apreciar que a probabilidade é uma coisa meio perigosa e não podemos confiar exatamente nas nossas intuições. Alguém tem uma ideia por que não seria isso? Com uma intuição, Tayane? Eu acredito, pelo menos, na minha lógica, me levou a pensar que, como tem 2, 3 seguidos, isso seria mais difícil de acontecer. Esse aqui, mas alguém poderia falar, olha, o TT que é seguido, se eu comparar o TT com o HT, o TT tem 1 sobre 4 probabilidade de acontecer, e o HT tem 1 sobre 4 vezes acontecer também. E o TH também 1 sobre 4, e o HH também. Então, se eu comparar essas coisas e essas coisas assim, 1 sobre 8 chances tem acontecer isso, 1 sobre 8 chances de acontecer isso. Exatamente por isso que a pergunta é meio paradoxa e a gente erra bastante pensando que iguais. Como pode ser que esse padrão vai acontecer mais rápido? Alternando, você tem mais margem de erro, sei lá. Alternar? Tipo assim, eu quero um H, depois um T, depois um H, depois um T. Se você... Um segundo. Vamos dizer que você começou aqui e chegou até aqui, certo? Você não sabe qual vai ser o próximo. Nesse momento, se você votou isso, você está quase feliz, fala, basta um H e ganhei. Nesse momento, se você votou isso, fala a mesma coisa, basta um T e eu ganhei. Mas se aqui cair um H e você gosta dessa, desculpa. Se você está aqui que você gosta disso e cair um T, você fala, putz, preciso jogar mais. E em qual posição você está no teu resultado que você quer? No 0. Você está precisando o primeiro dar certo, o segundo, depois o terceiro. Aqui, se você escolheu isso e deu errado, você está decepcionado, mas não tanto, porque você fala, ok, mas pelo menos eu já tenho a primeira letra pronta, e basta só 2. Faz sentido? Uma outra maneira de ver isso é que o HTHT pode acontecer até sobrecarregado. Aqui tenho uma e aqui tenho outra. Porque ele, como falar, overlap, ele mesmo. O HTT não faz isso. Deixo vocês pensar nisso, deixo vocês programar até isso para achar qual é o average verdadeiro. E assistir aquele videozinho, aquela palestra que é bem legal. Até quarta-feira.